Shabbat Shalom aos santos, graças ao Eterno, por mais essa manhã maravilhosa de sábado, onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Eterno, da vontade do Eterno e do que as Escrituras nos revelam a respeito do plano dele para com as nossas vidas, desde Bereshit, de Gênesis ao Apocalipse. O Eterno mostra a sua vontade para com os seres humanos, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, por meio da revelação dele. Ele se revela por meio da sua palavra e do seu ungido Yeshua. Nós estamos estudando a segunda porção, que se encontra em Bereshit e Gênesis, no capítulo de números, do capítulo número 6, a partir do verso 9, ao capítulo 11, o verso 32. Então nós temos aí 4 capítulos, mas nós escolhemos alguns versículos para nós estarmos meditando nesta manhã maravilhosa de sábado. Estou vendo que os irmãos têm deixado a Bíblia em casa, né? Alguns, porque está ali na tela, então o irmão não traz a Bíblia, mas é bom trazer, amados. Eu quero saber se os irmãos lá do fundo dá para ler aqui. Dá para ler bem. Porque se não estiver dando para ler bem, e essa letra aqui eu acho que sim, mas a outra, os irmãos, eu chego mais para perto e eu vou aumentar a fonte. A letra ficar um pouco maior no próximo estudo, no próximo Shabat, se assim o Eterno nos permitir. Essa porção começa com Noé. Em hebraico é Noa, que significa consolo. E eu já disse para os irmãos que essa é a segunda porção. E o tema que eu dei para esse estudo, é quem será deixado. A Bíblia nos revela quem será deixado. E nós vamos estar vendo nesta manhã. Eu sei que pode surpreender alguns, mas nós estamos aqui para aprender. E o Eterno diz que o povo dele erra porque lhe faltou conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento a respeito do plano do Eterno, da vontade do Eterno para com o seu povo, para com os seus escolhidos. E é nas Escrituras que nós vamos descobrir, que nós vamos ver o que o Eterno tem para nós e o que ele exige de nós. Quem será deixado? Gênesis 6, verso 9 diz assim: Estas são as gerações de Noé. Era homem justo, perfeito em suas gerações, e andava com o Eterno. A terra, porém, estava corrompida diante do Eterno e cheia de violência. Viu o Eterno a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu
caminham sobre a terra. Então disse o Eterno a Noé: o fim de toda a carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimento na arca e a revestirá de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e a sua largura de 50, e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela, ele darás um côvado de altura, e a porta da arca porás ao seu lado. Falaás com andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu toda a carne em que há espírito de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aquele mundo, o mundo de Noa, é o mundo de Adão, ao contrário de que a ciência tenta sustentar, que o homem veio do macaco, né? Ou da ameba. Os homens, aqueles homens do primeiro mundo, vamos usar esse termo, os contemporâneos de Noé, eram pessoas sábias. E existem indícios e descobertas arqueológicas e construções que até hoje intriga os cientistas. E quem vê uma foto ou vídeo delas se pergunta, não sei se algum dos irmãos aqui já viram, mas há construções que hoje, com a tecnologia que tem hoje, é difícil de fazer. Então, os homens que viveram, as pessoas que viveram, elas eram, com certeza, muito sábias e muito evoluídas. Não apenas em um segmento, mas em tudo que eles faziam bem feito e com um enorme conhecimento. Porque o homem vivia 900 e poucos anos, amado. Dava tempo de aprender muita coisa. Hoje que a pessoa vive no máximo 80, 90, 100 anos. Tem pessoas que são brilhantes nas suas invenções, nas suas criações. Imagine um homem que vivendo 800, 700, 900 anos. Essa pessoa era uma pessoa super sábia, comparada às pessoas de hoje. Mas só que essas pessoas, os chamados filhos de Elohim, filhos do Eterno, eles se corromperam. Eles que a partir de Sete começaram novamente a invocar o nome do Senhor. Essas pessoas existiam segundo os sábios israelenses. Eles eram os guardiões, os juízes, as pessoas que aplicavam os mandamentos do Eterno, as leis do Eterno em suas épocas.
mas eles se corromperam. Eles abandonaram o Eterno, trazendo com isso a corrupção, a degeneração de toda a raça humana da época. E essa degeneração foi tão forte, tão terrível, que até os animais foram corrompidos. Como nós lemos aqui, que toda a carne, quando o Eterno usa esse termo, ele generaliza. E dá-nos a entender que toda a carne foi corrompida, foi contaminada pelo pecado, que o Eterno, quando traz o juízo, ele leva o juízo, o Malbu, que é o dilúvio, ele não elimina somente os humanos corruptos, mas todo o ser vivo que havia sobre a terra, as aves do céu, os animais do campo, foram, juntamente com o ser humano, destruídos, levados pelas águas do dilúvio. Somente as criaturas marinhas que estavam separadas do convívio do ser humano, que não foram dizimadas, que não foram punidas, por causa que estavam separadas do ser humano. Mas aquilo que vivia sobre a terra, que convivia com o ser humano, foram todos contaminados pelo pecado. E o Eterno trouxe o seu juízo, como ele mesmo diz, toda a carne está corrompida perante mim. Toda vez que a Escritura fala sobre corrupção, é pecado. E pecado é a transgressão dos mandamentos do Eterno. Noa, porém, ele era diferente de todos da sua época. Ele achou hesed, ele achou graça perante o Eterno, porque ele era um homem íntegro, justo, um tzadik tamim, um justo, perfeito, perante ou na sua geração. E o Eterno vem a ele e anuncia a sentença, anuncia o seu julgamento. E também dá instrução para Noa, para ele criar a sua salvação. Você vê o Eterno, o encontra como justo, vê ele como uma pessoa perfeita, diferente dos demais, e dá instrução para que ele criasse o meio para se salvar. Na realidade, o Eterno salva, mas nós vemos que a salvação não depende só do Eterno, depende de nós. Não é diferente as Escrituras, o próprio Yeshua, ele é o nosso Salvador. Todavia, nós temos a nossa obrigação, a nossa responsabilidade de construirmos, de pavimentarmos a nossa vida moral de santidade por meio da obediência às instruções do Eterno por meio do Mashiach de Yeshua. O Eterno dá a Noé o tamanho, a largura e a altura da arca. Ele manda ele betumar por dentro e por fora para não entrar água. Ele manda fazer 2 pavimentos, 3, o primeiro piso, o segundo e o terceiro piso.
ele manda Noé colher as sementes, cereais, alimento, armazenar na arca, e ele dá instrução a respeito dos seres vivos, dos animais, que seriam mantidos vivos, preservados juntamente com ele na arca. Nós vemos que a salvação, sempre ela vem do eterno. Mas o ser humano, ele precisa aplicar as regras do eterno para que aquilo que o eterno está prometendo, as promessas, sejam pelo indivíduo que está recebendo a palavra, a mensagem, a promessa, seja por ele alcançado. Não importa quão grande, quão maravilhosa seja a promessa que o Eterno faz para nós. Existe uma contrapartida nossa para que a promessa seja por nós alcançada. Se o Eterno promete que você vai ter um casamento maravilhoso, existem as regras que precisam ser aplicadas no seu casamento, e você precisa aplicá-las se você quer alcançar a promessa que o Eterno fez, que você terá um casamento maravilhoso, uma família maravilhosa. A parte sobrenatural, o Eterno age. Mas nós somos seres materiais, seres físicos. E existem as ordenanças que devem ser aplicadas na minha vida física, a fim de que eu possa vivê-la no mundo de hoje, no Olam Hazé, no mundo de hoje, e viver uma vida boa, alcançando dia após dia as promessas que o Eterno me fez, que o Eterno fez a você. Não só na vida conjugal, familiar, mas em todas as áreas da nossa vida. Se o Eterno nos fez promessas, nos promete viver uma vida maravilhosa, nós devemos aplicar as ordenanças, as leis, os estatutos, os mandamentos do Eterno, para que tudo isso aconteça segundo a promessa que a nós foi feita pelo Eterno. Noé, diferente dos seus contemporâneos, ele não se deixou levar pela maioria, por aquilo que os seus vizinhos, parentes, amigos, os seus concidadãos viviam, como muitos crentes hoje fazem. Eles congregam, eles cantam, eles pregam, eles oram, eles lêem as Escrituras, mas seguem o fluxo do mundo. Eles são diferentes em alguns aspectos com relação aos que não creem. Mas quando nós somos chamados para servirmos ao Eterno, e nos consideramos discípulos de Yeshua, não é para nós ser 50% diferente dos que não creem. O significado mais claro, que é mais fácil entendermos da palavra santidade, o que significa santidade, é separado. Aquele que se santifica, se separa. Não é do lado, é separado. Existe um divisor, uma divisão, uma separação entre você e uma pessoa que não acredita no Eterno. E essa separação se torna mais nítida quando Yeshua diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E nós temos que colocar isso em nosso coração, em nossa alma, para nós não nos conformarmos.
Não vamos ser aquele tipo de crente que vive rolando os vícios, rolando o pecado, rolando as vaidades, as transgressões para amanhã, deixando para se converter amanhã, abandonar o pecado amanhã, vivendo na prática do pecado no seu cotidiano. Noa, amado, ele tinha tudo para se corromper, porque era apenas ele e a sua família no mundo todo corrompido, onde os chefes, os líderes haviam caído moralmente, caído em pecado, em transgressão, mas ele se manteve firme. Manteve-se separado, manteve-se santo, quando tudo lhe era contrário. Mas valeu a pena, porque quando o Eterno decide dar cabo da rebelião do mundo, da rebelião da humanidade, ele poupa Noé e a sua família. E como diz as Escrituras, ele se tornou, como diz, acho que é o escritor aos Hebreus que fala isso, não estou enganado, ele foi considerado herdeiro da justiça. Por meio dele, o Eterno condenou o mundo da sua época. Fica difícil, amado, o Eterno exercer o seu juízo se não houver um justo para fazer o contraponto. Não está nas Escrituras, mas eu quero, se é um pensamento meu, que para que o Eterno execute o juízo, por causa da transgressão do pecado, precisa ter alguém santo. Se todos estivessem corrompidos, não havia sentido o Eterno decretar o seu juízo, porque como ele ia continuar o plano? Mas o Eterno, na hora de executar o seu juízo, encontra Noa, que, como diz os sábios de Israel, Noa consolou o Eterno. Porque por mais que 99,9% da população mundial da época estava em pecado, mas existia ali um remanescente. Aquilo, quando o Eterno viu Noa santo, separado, consolou o Eterno. Como alguém que diz, nem tudo está perdido. Há esperança para a humanidade continuar. Porque o Eterno não criou a humanidade para ele destruir. Não, o Eterno não criou nada para que ele destruísse. Porque ele criou para ser eterno. O homem que por escolher o que não agradava ao Eterno, o que não agrada, é que é destruído. E trouxe, pela sua transgressão, a maldição à terra. Mas o plano do Eterno, como nós sabemos, é reverter esse quadro. E Noa, ele foi o instrumento usado pelo Eterno para dar o reset, reiniciar novamente o plano do Eterno na face da terra. E quando a arca pousa nas montanhas de Ararat,
que fica na Turquia, que as águas baixaram, Noé saiu da arca e pegou os animais limpos e ofereceu em sacrifício ao Eterno. Quando o Eterno fala com ele, o Eterno novamente faz aliança com ele. Assim como ele fez aliança com Adão, o Eterno faz aliança novamente com Noa. E ele coloca o seu arco, que as pessoas chamam de arco-íris, mas não é. O arco é do Eterno. Está em Gênesis. Colocarei o meu arco, e quando vier as nuvens de chuva, eu verei o meu arco, e me lembrarei da minha aliança, que eu fiz contigo e com todo ser vivo da terra. Que não destruirei mais a terra com as águas do dilúvio. Então existe uma promessa, uma aliança do Eterno com todo ser vivo. Só que as coisas nas Escrituras, amados, se repetem. O que aconteceu no passado vai acontecer novamente. E existe novamente uma salvação, um escape, que é para todos, mas como nos dias de Noé, nem todos, quando chegou o tempo, estavam aptos para a salvação, para o livramento, para aquilo que o Eterno havia de providenciar. E uma coisa maravilhosa que a gente tem que entender, que vamos aprender hoje, é que, como diz a palavra do Eterno, são os justos que herdam a terra. Todos os perversos, os transgressores, aquelas pessoas contemporâneas de Noé, foram levados pela água do dilúvio. Mas os santos, separados, justos, os obedientes, foram deixados. O que aprendemos é que a palavra, o meio para a salvação, nos é ensinado. E nós vamos colocar em prática aquilo que nos foi ordenado, aquilo que nos foi ensinado, para alcançarmos a ressurreição, para alcançarmos a vida eterna. Não se conforme apenas em estar na igreja. Não se conforme apenas em ler Bíblia. Não se conforme apenas em orar. Não se conforme apenas em louvar o Eterno. Faça tudo isso, mas pratique os mandamentos. Viva os mandamentos. Porque o que faz sermos luz não é o que a gente fala, é o que vivemos no nosso dia a dia. É o tanto quanto respeitamos as pessoas, amamos o próximo, o tanto quanto contribuímos para o bem do semelhante. Porque aquele que não ama o próximo nunca viu o Eterno e nem o conhece. Sabemos o tanto que uma pessoa ama o Eterno na medida que ela
ama a sua criatura. Porque quem ama a criatura demonstra amor pelo Criador. Mas quem despreza a criatura, despreza também aquele que o criou. E quando eu aprendi isso, amado, eu vi que nós devemos cuidar bem de todas as coisas. Nós temos que nos preocupar com os animais, com as aves. Devemos nos preocupar com o próximo, com o ser humano, com toda a criação do Eterno. Porque na medida que eu lido com a criação, é a mesma. Eu estou indiretamente lidando com o Eterno. Por isso, se eu ofendo meu irmão, eu estou ofendendo o Eterno. Mas se eu amo o meu irmão, eu estou também amando o Eterno. Devemos sermos cuidadosos e respeitosos com toda a criação. Não respeito o pastor porque ele é pastor, mas não respeito fulano de tal. Isso é pecado. Nós devemos respeitar todos de igual modo, porque todos são criação do Eterno. Não devemos ofender um animal, ou bater no animal, ou até matar, se não for para nós nos alimentar, ou para nos defender. Se um animal lhe ataca, e vem lhe causar dano, você tem o direito de se defender, mas você não pode agredir um animal, ele estando no cantinho dele e você no seu. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é muito maravilhoso. Nós vamos valorizar, respeitar, honrar a criação por causa do Criador. Eu não vou causar sofrimento voluntariamente a alguém, porque esse alguém tem um Criador. Eu posso até ofender alguém pode até se sentir ofendido comigo, mas não que seja a intenção do meu coração. É por isso que a gente deve medir as palavras. É por isso que a gente tem que ser humilde. Não querer impor a nossa vontade em cima das pessoas. É por isso que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, como diz a palavra do Eterno. Quem será levado e quem será deixado? O que nós aprendemos sobre isso? Partindo do ensinamento que aprendemos com o dilúvio, quem foi que foi levado, amados? Noa ou os ímpios? Foram os ímpios que foram levados ou foi Noa? Os ímpios? Muito bem. É isso. Os ímpios foram levados. E quando as águas baixaram, eles voltaram? Foram vistos os vestígios deles? E quem ficou? Noa e os que estavam com ele na arca. Louvado seja o nome do Eterno. Agora nós vamos ver nas Escrituras que a mesma coisa vai acontecer no final dos tempos. Nós vamos ver nas Escrituras que nós não vamos morar no céu, que ninguém vai ser levado, não é os santos que serão levados. Mas como aconteceu com Noa, que os ímpios foram levados, e ele
e os que com ele estavam foram deixados, a mesma coisa vai acontecer com os santos. Aquele negócio que nós aprendemos no passado, que com o soar da trombeta seríamos arrebatados, levados para o céu, ia passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, e o mundo em tribulação. Depois dos 7 anos, a igreja, a dita igreja, voltaria com Yeshua e implantaria o milênio. Não está certo, é um equívoco, porque nós recebemos dos nossos mestres, né? Dessa maneira, aprendemos e também ensinamos, mas não está correto. E nós vamos ver nas Escrituras Sagradas. Sempre foi, amado, a vontade do Eterno morar com o homem. Se alguém vem morar com você, é porque ele vem morar onde? Na sua casa, ou é você que está morando na casa dele? Se alguém quer morar com você, você tem a sua família, alguém quer morar com você, junto. Não é ser marido, mulher, não. Morar junto com a sua família. Ele vai ter que deixar a casa dele e vir morar na sua. Ó, fulano mora comigo. Quer dizer que ele mora na mesma casa com você, junto com você. Olha só o que a Escritura diz. Levíticos 26, verso 11 e 12. Eu porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Eu andarei no meio de vós, e eu vos serei por eterno, e vós me sereis por povo. O que você entende com esse texto? Eu entendo que o Eterno viria. Eu porei a minha morada, o meu tabernáculo, no meio de vocês. E a minha alma não se enfadará de vocês. O Eterno, amados, demonstra esse desejo, essa vontade de morar com o ser humano desde o deserto. Ele tira o seu povo do Egito, não é apenas para manter o povo livre e ele ficar ausente. Ele quer habitar. E ele vai habitar, literalmente, no nosso meio. Hoje ele habita espiritualmente, por meio de Yeshua, por meio do mover, do seu Ruach HaKodesh, do seu mover santo. Mas o propósito e a vontade dele é habitar com o ser humano. Ezequiel, capítulo 37, verso 27. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Aleluia! Ainda Ezequiel 43, verso 7. E me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos.
Isso aqui não é metafórico, não, amado, não é simbólico. É literal. Literal. O Eterno vai morar no meio do seu povo. Agora, você consegue entender que a promessa é para Israel? Não existe isso para as outras nações. É para Israel. O povo do Eterno é o povo de Israel. E aqueles que se achegam a ele por meio da obra de Yeshua, se tornando um só com Israel. Zacarias, capítulo de número 8, verso 8. E trar-los-ei e habitarei no meio de Jerusalém. Trar-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém. E serão meu povo, e eu serei o seu Elohim, em verdade e em justiça. A promessa da redenção. E o Eterno novamente dizendo que Israel será o seu povo. Mas Yeshua fala alguma coisa a respeito disso? A respeito de que a respeito da separação, que ele vai separar, que ele o ímpio vai ser tirado. Preste atenção nesse texto. Mateus capítulo 13, verso 40 a 43. Verso 40. Mateus capítulo 13, verso 40 a 43 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Preste atenção. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que comete iniquidade. Entenderam, amado? Os anjos é que vão colher os praticantes da iniquidade, os pecadores, e eles serão tirados. Yeshua diz, do seu reino. Os irmãos sabem aonde vai ser o reino de Yeshua? O reino de Yeshua vai ser nesse planeta ou em outro planeta? Nesse planeta. Então, vai ser tirado desta terra, por Yeshua, por ordem dele. Os seus anjos tirarão todos aqueles que cometem escândalo e praticam a iniquidade. Nós não seremos arrebatados para estar com o Eterno, como dizem as igrejas evangélicas. Nós não iremos morar no céu como dizem as igrejas evangélicas. Não. Nós ficaremos aqui e os maus, os ímpios, os transgressores dos mandamentos da Torá serão tirados do nosso meio. Porque o homem foi criado para viver na terra. Adão não foi criado e botado no céu. Ele foi botado num jardim. Mas esse jardim existia na terra, nesse planeta. E o Eterno vai restaurar esse planeta durante o reino messiânico, porque a terra se encherá do conhecimento do Eterno, os homens abandonarão a guerra, os homens viverão em paz, porque nesse período, Satã será preso, e todo homem, todo ser humano,
será regido a partir de Jerusalém por Yeshua, o Rei universal, o Rei do Eterno. Então, no seu reino, não haverá pessoas que cometam iniquidade, e nem as pessoas que trazem escândalo, porque ele vai separar. No capítulo 25 de Mateus, Yeshua deixa claro, quando ele diz que o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele vai julgá-los. E ele diz, porque eu tive fome, né? Vinde a mim, bendita de meu Pai, dizendo para as ovelhas, os que estão à sua direita. Tomai por herança o reino dos céus, que para vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, porque eu estava enfermo e você foi me visitar, porque eu estava preso e tu foste me ver, porque estava nu e me vestistes, porque eu era estrangeiro e forasteiro, você me hospedou em sua casa. Então dirão os justos, Senhor, quando te vimos forasteiro, com fome, ou na prisão, ou enfermo, ou nu e te vestimos, ou com fome e te alimentamos? Então dirá o rei, todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E ele vai virar para os que estão à sua esquerda e vai dizer, apartai-vos de mim, malditas. E vai dizer por quê? Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, porque era estrangeiro e vocês não me hospedaram, porque estava nu e vocês não me vestiram, porque eu estava enfermo e você nunca não me visitou, porque era preso, também não fosse me visitar. E vão perguntar, mas quando te vimos assim, Senhor? Diz, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses meus pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. E esses serão lançados no lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes. Eles serão lançados, mas os outros serão deixados. Está bem claro. Agora, amado, o ensinamento, a visão com relação às Escrituras faz toda a diferença. E não é uma coisa nova, está nas Escrituras, desde sempre. Não é coisa nova. O verso 43. E lançar-lo-ãos na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O reino do Eterno será aqui na terra. Os ímpios em que serão tirados e lançados no lago de fogo. Ou na fornalha, que está nessa versão, na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Ainda em Mateus capítulo 24, verso 27, ou 37, Mateus 24, verso 37 ao 39, Yeshua novamente. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam,
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho, assim também será a vinda do Filho do Homem. Enquanto Noé estava lá batendo martelo, construindo a arca, 120 anos, e o povo lá vivendo a sua vida, não perceberam quando Noé entrou e entrou os animais, o Eterno fechou a porta e a chuva caiu. Yeshua compara os dias da sua volta aos dias de Noé. E ele usa o termo, e veio o dilúvio e levou a todos. E ele vai falar mais sobre isso. Tem mais versículos sobre isso. Só que agora ele fala por meio de Judas. Olha o que Judas diz. Judas 1, verso 14 e 15. Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Vindo. Quem está vindo? Não está aqui, o Eterno está vindo, ele vem para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa é uma promessa que o Eterno virá. Quando ele vem julgar o mundo de Noa, ele vem até Noa, passa as instruções para Noa se salvar e herdar, ser herdeiro da justiça. Quando vier novamente o julgamento desse mundo, o Eterno virá por meio de Yeshua para separar o joio do trigo, para separar o santo do profano. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós devemos estar separados agora. Não vamos deixar para nos separar quando ele vier, porque não haverá tempo. Noa vivia separado. Vamos viver separados, diferentes. Você pode vestir uma roupa que o ímpio veste, roupa decente, claro. Você pode comer o mesmo feijão que ele come, o mesmo arroz, a mesma carne de gado, o mesmo frango. Você pode andar na mesma rua. Você pode até morar na mesma casa onde existem pessoas ímpias. Mas mesmo assim, você tem que ser separado. Você e eu, que aguardamos o Malhut Hashamai, que aguardamos o reino dos céus, devemos ser separados, estarmos separados, assim como Noa foi pelo Eterno encontrado separado dos seus contemporâneos, na sua geração, nós devemos estar separados. Quando Yeshua voltar, se nos achar separado na nossa geração, sendo sal e luz, sendo justos, nós seremos deixados. Nós não seremos levados, porque levados serão os ímpios. Serão lançados no lago de fogo, na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas os justos, como disse Yeshua, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Eterno para sempre. Já encerrando, amados, Apocalipse. Aleluia. Capítulo 20, do verso 3 ao verso 3.
Aí o verso 10 e 11. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo do Eterno com os homens, pois com ele habitará, eles serão seu povo, e o mesmo Eterno estará com eles, e será o seu Elohim, o seu Deus. Eis aqui, não é eis lá. Eis aqui o tabernáculo. Yohanan, João, não está no céu. Ele tem a visão e ele está na terra. Na sua visão, ele está na terra, não está no céu. Verso 10. Elevou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que da parte do Eterno desce do céu. Oh, aleluia! Então a nossa morada não é no céu, amados. Yeshua nunca diz nos seus evangelhos, nos 4 evangelhos que falam a respeito de Yeshua, que as pessoas iam morar com o Eterno no céu. No Taná, que compreende de Gênesis a Malaquias, nenhum texto, nenhum versículo diz que o ser humano vai morar no céu. Eu desafio a qualquer um a provar isso nas Escrituras. Isso é uma teoria. Isso é tão verdadeiro do homem, do ser humano morar no céu, como a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco, a teoria da evolução. Agora, há inúmeros versículos que comprovam, que atestam, que testificam que o ser humano vai habitar na terra. Após o reino de Yeshua, nós vamos habitar em novo céu e nova terra, mas vai continuar sendo na terra, embora seja novo. E está nas Escrituras. A nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ela desce para se casar com o Cordeiro. Quando a nova Jerusalém vai descer? Quando Yeshua já estiver na terra. Ela não vai descer durante a época que estamos vivendo. Não, vai descer após o reino do Eterno ter sido implantado, após Yeshua ter voltado. Verso 11, e tinha a glória do Eterno, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Nós não estamos nos santificando para morar no céu. Nós estamos nos santificando para herdarmos a terra. Esse ensinamento é um ensinamento equivocado, que não se aplica verdadeiramente a nós. Nós aguardamos, sim, novo céu, nova terra, aguardamos, mas não que nós vamos morar no céu. Eu não faço questão de morar no céu, eu quero que o Eterno, como a Escritura atesta, venha habitar no nosso meio, venha habitar conosco. Porque, aleluia, o céu não foi feito para corpos materiais. Aonde o Eterno habita é sobrenatural, é espiritual. Esse corpo, e quando nós ressuscitar, a gente vai ressuscitar não é com um corpo espiritual não, quer dizer, um corpo
que não consegue ser apalpado, que não consegue ser sentido. Vamos ter um corpo de carne e osso. O sangue vai estar correndo nas nossas veias. Todavia, com o corpo que Adão tinha antes da queda, com o corpo que Yeshua ressuscitou de entre os mortos, com um corpo que com ele você atravessa paredes. Yeshua, os discípulos estavam no cenáculo com portas e janelas fechadas, e Yeshua aparece no meio deles. Esse é o corpo que nós teremos, onde a enfermidade, a canseira, a velhice não terá poder. Oh, aleluia! Porque é um corpo capaz de viver para a eternidade. Baruch Hashem. Oh, aleluia! Isso é o que o Eterno promete para os que se separarem, para os que se santificarem, para os que viverem agradando a Ele, guardando os seus mandamentos. Glórias a Ele para sempre. Então, a partir de hoje, você entenda isso. E se você quiser estudar sobre esse texto, está nas Escrituras, tanto no Taná, conhecido como Velho Testamento, como na Brit Hadashah, conhecido como Novo Testamento. Palavras do próprio Yeshua e também dos seus talmidins, dos seus discípulos. O Eterno vem morar conosco. Nós não vamos morar no céu, porque o Eterno vem morar com o seu povo na terra, a partir de Jerusalém, E que nós não seremos levados, nós seremos deixados. Levados serão os ímpios, levados serão os que cometem escândalo, levados serão os que cometem a iniquidade. Mas eu e você, se formos encontrados santos, se formos encontrados separados da impiedade, nós vamos herdar a terra, herdaremos o reino, para sempre viveremos com o Eterno, porque Ele estará conosco. Não da maneira que Ele está hoje. Ele não está hoje conosco, está sim. Mas Ele estará literalmente. Hoje nós ouvimos, o contemplamos e o servimos por fé. Mas um dia vai chegar que nós o veremos face a face. Oh, aleluia! Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Yeshua. Aleluia! Vamos manter viva essa fé, amado, e sempre não se conforme com a santidade que você tem, porque você pode ser ainda mais santo, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da sua cidade, do seu estado, do seu país e para o bem do mundo. Aleluia! Por isso, santifique-se dia após dia, melhore o seu caráter, a sua maneira de viver diante do Eterno e diante do mundo. Aleluia! Que as pessoas que estão em sua volta vejam a glória de Yeshua manifesta através do seu amor, da sua bondade e da sua justiça para com o próximo, para com o semelhante. Bendito seja o Eterno e bendito seja Yeshua, o nosso Mashiach. Vamos ficar de pé? Pai querido, te agradecemos por esta manhã maravilhosa e por toda a tua palavra
e a tua verdade que nos santifica e que nos liberta. Continua abençoando os teus filhos e filhas que estiveram nessa manhã conosco. Que a tua palavra santa e maravilhosa caia no solo dos seus corações e que frutifique, Pai, para a santidade, para a separação, para a justiça, para o amor, aleluia, para a shalom, para a plenitude, a fim de que junto possamos, Pai, influenciar, possamos ser guias, aleluia, neste mundo de trevas, possamos ser bênçãos, como verdadeiros Benei Abraham, como verdadeiros filhos de Abraão, aleluia, porque o Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E essa mesma palavra, Pai, nós cremos que é aplicada a nós, se somos verdadeiramente filhos de Abraão, o teu amigo, que devemos andar na tua presença e sermos perfeitos. Yeshua também disse, no capítulo 5 de Mateus, os versos finais: sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Pai, te agradecemos por tudo, te agradecemos pelas bênçãos e vitórias e os grandes livramentos que tu nos tem dado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Todos juntos? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amém, amém. Shabbat Shalom a todos, um almoço abençoado, um sábado repleto, um final de sábado de bênção a todos os filhos e filhas de Elohim. Em nome de Yeshua.